Ainda 40 dias, Nínive será destruída. Muito boa noite! Ai, cinematográfico a coisa, né, meu? Abalar. Como é que é o café? Como é que é? O café é pouco? Como é que diz a expressão? Pô, me fugiu agora da cabeça. Nós somos pequeno, mas o cafezinho é doce, é isso que eu queria dizer. Pequeno, mas a balaca é grande. Muito boa noite, muito boa noite. Mais uma vez, iniciando uma série de sermões aqui na igreja, no livro de Jonas, lá no Antigo Testamento. Estamos numa nova série no livro de Jonas. Você pode abrir, fica no Antigo Testamento. É o 32º livro do Antigo Testamento, é um dos profetas pequenos. Fica um pouco antes de Miqueias. É um livro antes de Miqueias, mas se vai no índice lá que é mais fácil. Não se perde, não se preocupa. É o jeito mais fácil. É o jeito mais fácil de achar esse livro ainda no índice. Vai no índice, vê o número da página e cai direto lá. Livro de Jonas, no Antigo Testamento. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com a gente durante essa série de sermões que nós vamos ouvir aqui no Hangar. Mais uma série de sermões expositivos aqui no livro da Bíblia. Eu sei que Deus quer falar muito conosco, quer nos ensinar muito aqui durante essa série de sermões. Vão ser 7 sermões no livro de Jonas, são 4 capítulos. Você lê ele, eu cronometrei, dá para ler em 8 minutos. Se tu ler bem rapidinho. Tá aqui, né? Tá comigo aqui? Tá aqui, tá na mão. Deixa eu ver, tá desligado. E aí, tá na mão. Então, é fácil de ler e eu aconselho vocês a lerem esse livro. Leiam esse livro, leiam várias vezes. Tem um conteúdo dele bem habituado dentro de vocês, para que vocês cheguem aqui já preparadinhos para o que nós vamos ouvir. Tem uma história, uma piada muito engraçada a respeito de Jonas, que a professora está dando aula e falando assim, não, é impossível um ser humano ser comido por um peixe. Aí o menino fala assim, não, professora, tem como sim, um homem ser comido pelo peixe. Não tem como, não. E aí ele diz, tem sim, Jonas foi comido pelo peixe. Daí ela assim, não, mas Jonas não foi comido pelo peixe. Ele fala assim, quando eu chegar no céu eu vou perguntar para ele. E ele fala, e a professora, eu quando chegar lá vou também vou perguntar. Ela disse, não. Ele falou, não, você não vai para o mesmo lugar que ele, você vai para outro. Não acredito na história de Jonas. Jonas vai estar no céu, a senhora vai estar no inferno. Piada meio ruim, né? Mas tudo bem. É a piada que eu percebi de começar o livro. Qual é o foco do livro de Jonas, então, meus irmãos? O foco do livro de Jonas, a gente vai percebendo durante a exposição, que o foco do livro de Jonas, não é Nínive, que a gente vai ver quem é Nínive, não é a baleia ou o grande peixe, não é os marinheiros, não é a tempestade. O foco de Jonas é Deus. O foco de Jonas é como a graça de Deus alcança rebeldes. Esse é o grande foco. Porque tudo que nós vamos ver no livro de Jonas é rebeldia. Rebeldia do profeta, rebeldia do povo, rebeldia dos marinheiros e a nossa própria rebeldia contra Deus. Nós também estamos em rebeldia contra Deus. Então, olha só, para fins de informação, antes de a gente chegar nesse livro. A palavra peixe, ou grande peixe, aparece 4 vezes no livro de Jonas. A palavra Nínive, que é a cidade de Nínive, aparece 9 vezes. A palavra Jonas aparece 18 vezes. A palavra Deus aparece 38 vezes. Em 4 capítulos, aparece 38 vezes. Jonas tem nem 60 versículos, 65 versículos, se eu não me engano. E aparece 38 vezes a palavra Deus. O grande foco é Deus, o que Deus está fazendo, como Deus está alcançando, como Deus está salvando as pessoas do mundo. Esse é o grande foco do livro de Jonas, é o que a gente vai perceber aqui. Então, eu sei que, olhando para os nossos dias de hoje, nós pensarmos assim, num peixe que come um ser humano e ele sai miraculosamente numa praia, eu sei que para nossa racionalidade isso é meio estranho, meio difícil. Não pense que é só vocês que ouvem assim a primeira vez e ficam pensando, parece uma coisa meio mitológica. Os teólogos mesmo ficaram pensando sobre isso por muito tempo. Eles se debateram e pensaram, será que Jonas não é só tipo uma história do Pinóquio? Não é só uma história para que
passe uma moral e no final a gente diga assim, tá, qual é a moral da história então? É para nos ensinar o quê? Porque é uma coisa meio miraculosa. E se tu for olhar Jonas, como a gente vai olhar com atenção, não é só o peixe que é mitológico, ou estranho assim na história. É o peixe, é uma tempestade, é um verme, uma planta que surge do nada. Então, uma planta surge num dia e morre no outro, um verme que come uma árvore. Então, são coisas assim estranhas para o nosso ouvido, para a nossa mente. E os teólogos, por muito tempo, se debateram e pensaram assim, será que esse texto realmente existe? Será que Jonas é uma pessoa real? E eu digo para vocês com toda certeza, Jonas é um personagem histórico. O que o livro de Jonas está relatando é uma história verídica, uma história real. Não só porque eu estou dizendo isso, mas porque Jesus diz isso. E para mim esse é o ponto principal. Não interessa o que os teólogos falaram, o que eles falam, ou o que algumas pessoas pensam, se é impossível ou não Jonas ter sido comido por um peixe, por uma baleia. Se é impossível ou não nascer uma planta num dia e morrer no outro. Importa o que Jesus diz. E Jesus diz em Mateus, capítulo 12, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Versículo 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Então Jesus vai nos mostrar aqui algumas coisas. Primeiro, se Jesus disse que Jonas era um personagem real e ele não é, Jesus mentiu. Estão entendendo isso? Não, a história de Jonas é fictícia, mas Jesus disse que é real. Então Jesus mentiu. Mas Jesus não pode mentir. Então Jesus não mentiu, ele falou a verdade. Mais do que isso, Jesus diz que os personagens de Nínive são reais, porque eles vão se levantar no dia do julgamento para julgar as pessoas junto com Jesus. E mais do que isso, se Jonas não foi engolido pela baleia, Jesus não foi tragado pela morte, porque é o paralelo que Jesus faz. Assim como Jonas foi engolido pela baleia ou pelo peixe, tanto faz. Assim, eu vou ficar morto. Então, se Jonas não é real, Jesus não é real. Se Jonas não ficou 3 dias no ventre do peixe, Jesus não ficou 3 dias morto. Então, qualquer pessoa que vai dizer que esse texto que nós vamos ler aqui, ele não é verdade, essa pessoa, ela chama Jesus de mentiroso. Isso é seríssimo. Então, nós cremos, meus irmãos, nós que somos cristãos, nós cremos que o que nós temos na mão, a palavra de Deus, ela é extremamente verdadeira, do início ao fim. Do início ao fim. Do início ao fim, ela é real e verdadeira. E ela não contém erro algum. Se a Bíblia dissesse para mim que Jonas foi comido pelo peixinho dourado, eu ia crer. Eu ia dizer, pô, ele tomou uma pílula do Chapolin, aquela, ficou minúsculo, né? Tomou uma pílulazinha do Chapolin, o encolimol lá, ficou pequenininho, entrou na barriga do peixinho dourado e foi jogado lá em Nínive. Eu ia acreditar. Porque a Bíblia é verdadeira, porque Deus é verdadeiro, e o que ele fala é verdade, é a palavra de Deus, e ela nos ensina isso. Então, esse é o foco aqui, o que Deus está fazendo na história, como Deus está usando a criação, tudo o que ele tem para impactar e salvar o mundo. 5 grandes temas do livro de Jonas, então. Primeiro grande tema, isso aqui é a fim de informação, a soberania de Deus. Esse livro de Jonas é incrível, porque o primeiro versículo começa com Deus, e o último versículo termina com Deus. E no meio da história, Deus agindo o tempo todo. É Deus trabalhando o tempo todo. Deixa eu te dizer uma coisa, assim é a tua vida e a minha vida. A tua vida inicia em Deus e ela termina em Deus. E tudo que acontece no meio da tua vida é Deus agindo nela. A paráfrase do livro de Jonas é a nossa própria vida. É como Deus trabalha a nossa própria vida. Nós vamos ver Deus trabalhando por meio das tempestades da vida, Deus nos empurrando para a missão, Deus trabalhando no nosso próprio coração, nossa própria autojustiça. Um adendo. Nós temos um guia de estudo, ele só não ficou impresso, só isso. No pequeno grupo da quinta vai ter, domingo que vem vai ter aqui também. Um guia de estudo para 7 sermões aqui que a gente vai trabalhar. Segundo grande tema, a vontade de Deus em alcançar diferentes tipos de pessoas, diferentes nações. Nós vemos na Bíblia que para você ser salvo, você tinha que se tornar judeu. É a primeira vez na Bíblia que você não precisa se tornar judeu para você ser salvo. Que Deus vai derramar a salvação para um povo distinto. Se você não entende isso, basicamente, para explicar, Jesus é o Cristo, certo? A palavra Cristo significa Messias. Messias é o Salvador judaico.
Ele não é nosso Salvador, ele é Salvador dos judeus. Só que Jesus Cristo ele se tornou o Salvador do mundo. Jonas, ele meio que é uma paráfrase também de quem Jesus é. Porque Jonas é o primeiro profeta a alcançar pessoas que não são judeus. E Jesus foi o Filho de Deus que veio para alcançar o mundo inteiro. Então, Deus está preocupado com as pessoas de todas as nações. E por isso nós estamos aqui hoje. Só por causa disso. Porque se Deus não estivesse preocupado, nós estaremos perdidos. E os judeus estariam no Oriente Médio. E o cristianismo jamais teria vindo para cá. Porque missionários, escute isso, porque missionários entenderam que Deus queria alcançar outras pessoas de outros povos. No ano de 1517, eles lançaram os primeiros missionários para o Brasil. Porque eles entenderam que Deus queria alcançar o continente indiano, que eles achavam que era uma parte da Índia ainda. Porque Deus queria alcançar as Américas. E eles enviaram missionários para cá. Porque eles entenderam que Deus que alcançava Nínive queria alcançar também o Brasil, queria alcançar também essa região latino-americana que estava sendo alcançada agora. Terceiro grande tema, arrependimento é inegociável. Nós vivemos um tempo onde as pessoas se arrependem e, melhor, elas nem se arrependem, a graça é barata. Você vem como você está, Deus te aceita assim e está tudo bem. Não tem consequências as nossas atitudes. E não é isso que mostra o livro de Jonas. Mostra que Deus perdoa sim pecados, mas para que Deus perdoe pecados precisa ter uma mudança radical. O arrependimento custa caro. A salvação não nos custa porque Deus morreu no nosso lugar, mas como nós respondemos a ela, custa caro. Deus não aceita qualquer um que vem e diz, não, agora Deus me aceita do jeito que eu sou. Deus te aceita do jeito que você está, para mudar o jeito que você está. É necessário uma mudança profunda no coração. E é isso que nós vamos ver em Jonas. O quarto grande tema do livro de Jonas também é o egocentrismo do povo de Deus. Quantas vezes as igrejas estão fechadas em si mesmo, em se tornar um clube, em fazer algo bom para si mesmo, e não alcançar o perdido, não alcançar aqueles que estão marginalizados. Por muito tempo, os negros foram impedidos de entrar nas igrejas. Por muito tempo. Nos Estados Unidos, até a década de 70, existia a igreja dos negros e a igreja dos brancos. Os negros eram assassinados por ser negros. Parece que não entra na nossa cabeça isso. A igreja, ela se fecha em si mesmo, ela acha que a salvação é só para si. Quando Deus quer alcançar todos os tipos de pessoas, para não dizer todos os tipos de pessoas, mas Deus quer alcançar a todos. Aqueles que já são alcançados por Deus devem se empenhar no que Deus está fazendo no mundo, alcançando mais pessoas. Só que a igreja e o povo de Deus, a gente vai ver em Jonas isso, ele é hipócrita, ele gosta de ficar fechado em si mesmo. Nós vemos que as pessoas entenderam a missão de Deus quando elas estão continuamente convidando outras pessoas para fazer parte da família de Deus. É o entendimento do evangelho, é isso. O quinto é, basicamente, o impressionante amor de Deus. É o último sermão é a impressionante e infinita graça de Deus. Esse é o último sermão que eu vou pregar nessa série de Jonas. É como Deus tem uma graça que não nos deixa fugir dele. É incrível isso. Deus não nos deixa fugir dele. Deus não deixa que Jonas fuja dele. Jonas foge para Tarsis, Deus vai atrás, manda tempestade. Ele é jogado no mar porque ele quer morrer, Deus manda um peixe. Ele é vomitado próximo a Nínive, vai pregar. Ele prega, ele quer morrer, Deus põe uma planta sobre ele para que ele não morra. Sabe, Deus está continuamente atrás de Jonas, e Deus está continuamente atrás de mim e de você. Muitas vezes nós não queremos, nós fugimos de Deus, mas Ele continua vindo atrás de nós. Ele continua vindo, insistindo, pelo um convite, por uma palavra, por uma lembrança, pelo momento que você sente em desespero e ora. Deus continua insistindo em nós. Então hoje nós vamos ler o texto de Jonas, do versículo 1 ao versículo 3. Simples. 3 versículos. 3 versículos eu vou ficar 1 hora falando. Se preparem. Brincadeira. E o título do sermão é A Graça de Deus e o Profeta Rebelde. Então, nós vamos começar lendo o texto em Jonas capítulo 1. Versículo 1 está aqui também. Deus chama Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1. Lembra que eu falei que começa com o Senhor? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Vamos parar um pouquinho aqui para prestar atenção no que esse texto quer dizer para nós. Primeiro de tudo, o livro começa basicamente como todo grande livro profético do Antigo Testamento começa.
a palavra de Deus veio a tal profeta. Começa assim, todos começam assim. É um livro sobre um profeta que vai pregar uma profecia, normal. Por isso que na Bíblia ele não está junto com os livros históricos. O Antigo Testamento é dividido em alguns blocos. Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 5 livros, por isso que é Pentateuco, escritos por Moisés. Históricos, Juízes, Josué, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, livros históricos, que narram histórias. Depois vem o livro de Salmos, Jó, Salmos, os livros de cânticos, que a gente diz, sabedoria. Aí começam os livros proféticos, os grandes livros proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os profetas menores. Ali está Jonas, ele é um profeta. Ele está na parte dos profetas da Bíblia. E eu acho estranho como o livro, ele não tenta nos explicar quem é Jonas. Ele não quer nos falar quem é Jonas. Porque pelo tempo que ele foi escrito, no século 8 a.C., todos conheciam Jonas. Jonas era filho de Amitai. Era como dizer assim, ó, o filho do prefeito da cidade aqui. Todo mundo conhece. Todo mundo sabia quem era Jonas. Jonas era um profeta famoso. Jonas, ele profetizou uma profecia famosa que está lá em 2ª Reis, que ele fala que Israel seria grande, iria conquistar seus inimigos. E a Bíblia diz em 2ª Reis, restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá, segundo a palavra de Deus, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gat-Hafer. Então, o que nós vemos aqui é a introdução. Esse é Jonas, um profeta famoso que profetizou o avanço de Israel. Que Israel iria dominar sobre seus inimigos, ia derrotar seus inimigos, ia vencer e conquistar e expandir o seu império. Ele é um profeta conhecido por isso, por essa profecia, que Deus avançaria o território de Israel. Então, guarde isso na sua cabeça. O que acontece aqui? Esse texto, basicamente, ele é pura graça. Pura graça. Por que esse texto é pura graça, pastor? Porque se você não reparou, é a palavra do Senhor. Nós estamos falando de um Deus que ele não tem nenhuma necessidade de se comunicar conosco. Ele não precisava fazer isso. Deus não precisava falar com o profeta. Deus não precisava falar com você e comigo. Deus não precisa de nós. Isso aqui não é para te chutar embora, nem não é nada disso. É para dizer que Deus, por ser Deus, ele é autossuficiente. Esse texto fala da graça de Deus porque aqui tem Deus se revelando para nós. É Deus falando quem ele é. É Deus se comunicando. Meus irmãos, meus amigos, isso aqui é demais. Isso aqui parece bobo. A gente parar nisso aqui e pensar. Mas isso aqui é graça de Deus. É graça. Porque Deus poderia não ter se revelado, não ter falado nada. E ter deixado a gente perdido. Sem nenhuma luz. Sem nenhum conhecimento. Ele podia ter dito, deixa esse povo lá. Deixa esse povo lá. Estão perdidos mesmo. Mas Deus fala. Deus falou. Deus se revelou. Se revelou a Jonas. E a Bíblia fala que Deus se revela a nós também. Então Deus fala conosco. Presta atenção nisso aqui. 4 formas de Deus falar conosco hoje. Primeira forma, quero ver quem está lendo essa temática vai ter esse conhecimento. Primeira forma é na criação. Como é que se chama isso aqui? Vocês lembram? Revelação. Quando é na criação? Revelação geral. Certo? Revelação geral. Na criação, Deus se comunica com os homens. A Bíblia diz que é impossível você olhar o sol nascendo, brilhando, e você dizer, cara, isso aqui surgiu do nada. O vácuo explodiu e simplesmente surgiu alguma coisa. Não tem como você olhar a criação, o nosso corpo, o design do nosso corpo. Sabe, a gente não consegue imaginar, mas os nossos músculos, os nossos tendões, as nossas células, tudo perfeitamente ajustado, de uma forma que demonstra uma inteligência por detrás daquilo. Por isso que dizer que Deus não existe é loucura. A Bíblia diz o louco no seu coração. Salmo 14, Deus não existe. Não tem como dizer isso. Não tem. Os seres humanos olhavam os pássaros voando e diziam, como é que um bicho desse voa? Tu olha um avião voando, diz como é que um avião voa. Um avião pesa 5, 6, 10 toneladas e sai do chão. O que é isso? É Deus. Deus se revela na criação. Nós olhamos para a criação e dizemos que Deus existe. E mais do que isso, nós dizemos que existe um Deus poderoso. A gente poderia falar mais sobre isso, mas eu vou me revelar aqui. Não vou parar aqui. Revelação escrita. Ou revelação específica. O que é revelação específica, meus irmãos? É isso aqui. Isso aqui é a revelação específica de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus.
você tem nas suas mãos, é quando Deus falou especificamente com nós. Deixa eu te dizer uma coisa. A revelação escrita ou específica é a única revelação extremamente confiável. É onde nós podemos ler e ter certeza que o que está escrito ali é correto. Não foi adulterado, não foi transformado. O que Deus falou e tentou falar foi escrito e foi preservado. Eu poderia dar milhões de argumentos sobre isso, mas ia tomar muito tempo de vocês. Terceira forma, maneira pessoal. Nós que somos cristãos sabemos que Deus fala conosco às vezes de forma pessoal, numa oração, num momento de quietude. Deus nos diz algo para nós. Faça isso, faça aquilo, ore mais, não se preocupe. Talvez você já tenha tido uma experiência dessas, que Deus falou algo para você, ou que você teve a impressão que Deus falou algo para você. Deus fala conosco hoje. Quarta forma, de forma mediada. O que é forma mediada? É o que nós estamos fazendo aqui. Tem um mediador entre a palavra de Deus e você. No caso hoje é o pastor. Mas a mediação pode ser um aconselhamento. A mediação pode ser um conselho que você recebe de alguém. Alguém falando para você, olha, segundo a palavra de Deus, você deve agir dessa forma. Então você ouve a palavra de Deus mediada. Essas são algumas formas que Deus trouxe para nós, para que nós possamos ouvir a sua voz. Esse primeiro verso aqui é profundo, meus irmãos. Graça de Deus na vida de Jonas, graça de Deus na nossa vida. A palavra de Deus veio a Jonas e a palavra de Deus veio a nós. E eu pergunto para você, como você lida com a palavra de Deus? Você tem apreço por ela? Você para tempo para ouvir a voz de Deus, para lidar, para saber o que Deus quer para a sua vida, ou não, você está ignorando. Dizer assim, tanto faz o que Deus diz, o que Ele não diz, eu não estou nem aí. Sabe, se Deus é a pessoa mais importante do universo, eu não sei você, mas quando a gente está fazendo alguma coisa em casa, está olhando a sessão da tarde, aí começa, já ouviram isso aí, né? A Mari, 2000 nunca viu, não sabe o que é isso? Plantão da Globo. Quando tocava essa música, o que vocês faziam? Mas o que fazia? Parava tudo, né? Para ouvir. Por quê? Porque essa música demonstrava autoridade, seriedade. Quando Deus fala a nossa palavra, é a mesma coisa. É como se tocasse a música do plantão sempre que nós abrimos a Bíblia. Só que nós não atentamos dessa forma para Deus, porque nós não achamos Ele autoridade, como Ele é. E aí os nossos filhos não nos obedecem, porque eles não nos respeitam como autoridade. Nós não respeitamos nossos chefes, porque nós não achamos que Ele é autoridade. Nós não respeitamos Deus, porque nós não achamos que Ele é autoridade. E essa é a contradição de Jonas, porque ele ouve a palavra de Deus, mas a gente vai ver que ele não respeita a palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus. Quando foi a última vez que você parou tudo para ler a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a falar para você? Segundo lugar, Deus envia Jonas. Então no versículo 2, vai dizer assim, levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Deus dá uma ordem a Jonas, levante-se. Isso aqui, eu gosto dessas coisas, no hebraico quer dizer levante-se. É imediatamente. Faça algo agora. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Nínive é a capital da Síria, não existe mais. Mas é onde fica o Iraque hoje, basicamente. Nínive é uma das cidades mais... o povo assírio é um dos povos mais cruéis de todos os tempos. Mais conquistadores, mais tiranos de todos. O povo assírio, quando ele dominava uma cidade, ele tirava a pele dos líderes, deixavam eles expostos na frente do muro. Eles arrancavam a pele da pessoa viva e deixavam eles expostos. A grande maioria das vezes, por ser sádico mesmo, eles arrancavam as duas pernas e um braço e deixavam os líderes com um braço só. Então eles vinham até esse líder e diziam, me cumprimente agora, eu dominei sobre você. As mulheres grávidas da cidade, eles primeiro violentavam elas, depois eles abriam a barriga delas e matavam o bebê. Os ninivitas ou os assírios, eles inventaram o empalamento. Já ouviu falar de empalamento? Sabe o que é empalamento? Eles inventaram o empalamento.
Eles pegavam as pessoas, colocavam uma estaca dentro do ânus delas e faziam sair pela cabeça. E penduravam as pessoas no muro. Deixavam as pessoas empaladas nos muros. Então, Nínive, qualquer um que ouvisse falar sobre Nínive, sobre os assírios, ele ia dizer, jamais. Esse povo, sabe, esse povo, eu não quero. Eu não quero estar próximo dele. Mas, escute isso com atenção. Deus não deixa nenhum pecado impune. Isso é sério. Deus não deixa Nínive impune. E a gente olha que Deus não deixe, mas os teus e os meus pecados. Nós olhamos para Nínive e achamos eles são muito ruins. Não somos como Jonas, nós somos Jonas, dizendo, Nínive, que seja destruída. Que seja destruída. Mas se Deus olhasse para nós, toda vez que nós mentimos, nós roubamos, nós adulteramos, nós somos imorais, sexualmente falando, todas as vezes que nós blasfemamos o nome dele, e se ele dissesse assim, você quer para Nínive o que você não quer para você mesmo. Deus não deixa pecados impunes. Não vai deixar o de Nínive, não vai deixar os nossos. Ele vai lidar com os nossos pecados. Em algum momento da história, Deus vai lidar com os nossos pecados. Se não for em vida, vai ser em morte. Nós encararemos ele como juiz. Aqui, Deus ordena que Jonas vá a Nínive e pregue a eles. Para você entender, Jonas ele é contemporâneo de um outro profeta. E esse profeta, ele prega a destruição de Nínive. Então, quando Deus fala para Jonas, pregue a Nínive, vá a Nínive e anuncie que os seus pecados estão contra mim. Primeira coisa, Jonas havia profetizado que Israel ia avançar, ou seja, ia derrotar os seus inimigos. Jonas já sabe que tem um profeta que disse que Nínive vai ser destruída. Aí ele senta assim e pensa assim, por que Deus quer me mandar para Nínive? Parece meio estranho Jonas, nós vamos ver no versículo 13, ele foge, né? Tudo bem, o povo é mau, né? Mas não é esse o motivo. O pior de tudo não é que Jonas tinha medo, porque Jonas não tinha medo. O pior é que Jonas sabia que Deus ia salvar eles. E quando Jonas entende que Deus quer pregar para os ninivitas para salvar eles, ele fala, não. Não, eu não quero. Isso eu não quero. Deus está fazendo algo improvável, salvando pessoas más. E Deus faz algo improvável hoje. Salva pessoas más ainda hoje. Deus nos salva. Deus nos salva. Coisas improváveis na nossa mente. Deus está operando no mundo para salvar pessoas más. Deus está operando na nossa cidade hoje para salvar pessoas más. Nós somos as principais pessoas más que Ele já alcançou. Mas Deus quer salvar todas as pessoas dessa cidade. Se Deus olhou para Nínive, que era tão terrível, será que Deus não está olhando para Lajeado, para Estrela, para o Marcos de Souza, para o nosso Vale do Taquari, e dizendo, eu quero salvar essas pessoas? Onde estão os profetas que não fogem do meu chamado? Onde estão os profetas que olham o meu coração misericordioso e dizem, eu quero participar disso. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Ou fazem como Jonas, não, eu não quero, porque o Senhor vai salvá-los, e o Senhor salvá-los para mim é muito pior. Nós vamos ver no livro de Jonas continuamente, Jonas quer morrer, Jonas prefere morrer a ver pessoas más sendo salvas. Cara, isso é incrível. Jonas prefere morrer a ver pessoas más sendo salvas. Então, sabe, o que nós vamos ver aqui é Deus contrariando a vontade de Jonas. Deus falando algo que contraria aquilo que ele espera. Jonas espera a destruição, Deus quer a salvação. Jonas espera a ruína, Deus quer a reconstrução deles. Deus pode te contradizer. Deus pode te pedir algo que é muito difícil para ti. Ou Ele não pode. Deus pode te exigir algo que você acha, não, isso aí não, Deus. Isso eu não quero. O abandono de pecados, entregar a sua vida a Jesus, segui-lo. Deus pode fazer isso? Ou Deus não pode fazer isso?
O que Deus pediria para você e você torceria o nariz? Não, Deus, isso aqui é demais. Talvez Deus mexesse no teu ego, no teu orgulho, no teu dinheiro, na tua vida e dissesse assim, e se Deus te falasse assim, oferta um pouco mais, serve um pouco mais, te dou um pouco mais. Aí tu, Deus, está louco, tu não sabe quanto eu já tenho feito. Mas Deus falou. E tu responde, Deus pode te contradizer? Deus pode te exigir uma coisa que tu não está preparado? Ou não pode? Ou não pode? Terceira coisa que nós vemos, Jonas foge de Deus. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Isso aqui é demais, gente. Isso aqui é demais. Curte isso aqui, para quem tem filhos, prestem atenção. Vocês vão entender mais do que nunca o que eu estou falando. Obediência com mas não existe. Certo? Obediência e mas não é obediência, é rebeldia. Eu acho engraçado isso. Jonas se levantou, Deus falou, levante-se. Ele levantou, mas para fugir da presença. Deus falou, levante-se e vá pregar. Ele disse, levante-se, mas eu vou para o outro lado. Obediência incompleta é rebeldia total. Não tem, meus irmãos. Se nós falamos algo para os nossos filhos e eles não fazem de forma imediata, completa o que nós estamos pedindo, eles estão sendo desobedientes. É óbvio. Isso é rebeldia. Eu sei que parece bobo, mas é rebeldia. Porque a criança, na cabeça dela, no coração dela, o problema não é a tua ordem, o problema é que ela acha que é melhor para ela. O problema não é o que Deus pediu para Jonas, é que Jonas acha que ele sabe mais do que Deus para a vida dele. E assim é nós também. Quando Deus nos pede algo, nos ordena algo nessa palavra, e diz que nós temos que abandonar esses pecados, nós dizemos, não, Deus, mas eu sei mais do que tu. Eu vou continuar fazendo isso, é melhor. Nós somos igual Jonas. E a seriedade profunda isso aqui. Mas para fugir da presença do Senhor. Meus irmãos, todo pecado é alienação de Deus. Não tem. Todo aquele que peca se afasta de Deus. Por isso que Romanos, capítulo 3, versículo 23 diz, todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. Quando nós estamos com pecado na nossa cabeça, nosso coração, nenhuma oração nossa vai até o céu. Nós estamos afastados de Deus. Por isso que o cara dizia assim, uma vez eu fui no restaurante à noite, encontrei um rapaz que estava desviado da igreja há um tempão. E eu falei, e aí, cara, como é que tá? Nunca mais te vi na igreja. Não, pastor, não tô indo na igreja, mas com o pai, tá tudo certo. Não tá certo. Porque se a igreja manifesta a presença de Deus, e onde Deus é mais presente, aquele que está em pecado faz o quê? Foge da presença. A falta de comunhão na igreja é um sinal escancarado de que tem pecados no seu coração, expostos que você não quer lidar. E aí você foge. Você foge da comunhão, você foge do confronto, você foge da oração, você foge da leitura. Nós somos assim. Porque o pecado, ele não é só um ato que nós cometemos, mas espiritualmente falando, é um afastamento de Deus. Nós nos distanciamos de Deus. E por isso que a Bíblia diz que quando nós pecamos de forma contínua, sem consciência, a Bíblia diz que a nossa consciência endurece, cauteriza, como um machucado que cauteriza, fica dura, e a gente começa a ficar insensível à voz de Deus a nós. Porque quanto mais distante nós ficamos, menos nós ouvimos. Jonas é isso. Ele foge para Tarsis. Ele se rebela. Ele viaja para outro local. Tarsis fica na Espanha. A Espanha é a última ponta do continente europeu, que naquele tempo, e até por muito tempo, se achava o final do mundo. Todo mundo achava que depois do mar tinha, sei lá, monstros marinhos, abismo. Aí depois descobriram as Américas, né? Jonas, ele vai para o extremo oposto. Deus manda ele para a direita, ele vai para a esquerda. Ele devia subir um pouco até o Iraque, até a Síria, mas ele foge para a Espanha, para o fim do mundo. É preferível estar longe de todo mundo. Algum comentarista diz o seguinte, que Tarsis, a Espanha, foi um dos últimos lugares a ser alcançados, tanto pelos judeus quanto pelos cristãos.
Provavelmente Jonas queria ir para Tarsis, porque lá em Tarsis ele não queria ninguém falando para ele de Deus. Ele não queria que ninguém dissesse para ele, lembrasse a consciência dele de Deus. Porque ele não queria saber mais de Deus, ele queria fugir de Deus. A ponto de estar num local onde ninguém soubesse que ele é profeta, ninguém soubesse sobre o Deus de Israel, ninguém soubesse nada. Estivesse longe o suficiente para ninguém nem tocar no assunto com ele. Então, Jonas pega o seu barquinho e vai. Ele encontra um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Encerrando aqui esse primeiro sermão aqui, para vocês terem uma ideia. O que acontece? Se nós encerramos aqui, nós entendemos que está tudo bem. Deus mandou alguma coisa, ele disse não e foi para o outro lado. E a vida segue. A gente vai ver que não ficou assim, certo? Muitas pessoas que estão cometendo pecado, estão andando em pecado, talvez você e eu, a nossa vida parece que está tudo bem, mas não está. Momentaneamente, se nós parássemos aqui, nós diríamos, não, está tudo certo com Jonas. Ele pegou o navio, está indo para Tarsis. Se nós não conhecêssemos a história de como Deus vai encontrá-lo mais para frente, no próximo sermão, nós diríamos que está tudo certo com ele. Quantas pessoas que nós vemos que a vida delas está indo bem, tendo tudo normal, eles estão prosperando. Essa é a maior desgraça. Essa é a maior desgraça. Quando Deus nos faz parecer que está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem fugir. Está tudo bem ir para longe. Está tudo bem se afastar do Senhor. Essa é a maior desgraça. Graças a Deus, porque Deus não deixa que nós fiquemos assim. Porque Ele nos envia problemas, nos envia dor, nos envia pregadores, nos envia tormentas, nos envia um peixe para dizer, volta, vem, não continua. Salmo 73 é um salmo magnífico. Um sacerdote que ama Deus, ele diz, Senhor, por que os ímpios prosperam? Por que pessoas más estão tão bem? Por que no nosso país os ímpios têm controle do governo? Por que, Senhor? Parece que é bobagem ser crente. Parece que é bobagem temer o teu nome. Por que, Deus? Eu sirvo ao teu nome, eu sou afligido por doenças. Eu sou afligido por tristezas. Parece que a minha vida se torna mais difícil. Salmo 73 é isso. O sacerdote está pensando, está perguntando ao Senhor. E ele diz, então eu entrei no templo do Senhor e Deus me mostrou o fim dos ímpios. O que, basicamente, Asaf, que é o autor, está dizendo, quando eu cheguei na presença do Senhor, eu vi o que o Senhor fará com os ímpios no futuro. Os homens maus podem ter seus crimes prescrevidos aqui no Brasil, mas Deus vai pesar a mão sobre eles. Isso fala sobre nós também. Às vezes, algumas pessoas parece que elas vão triunfando sobre a maldade, são mentirosas, são blasfemas, e elas vão triunfando, e isso é juízo de Deus. Porque Deus não vai alertá-los, vai deixá-los ir assim até a cova, porque quando eles ressurgirem da cova, eles serão ressuscitados para a condenação. E é isso que Asaf vê, condenação e salvação. E é isso que Deus mostra, que em alguns momentos as pessoas parecem que a vida delas é uma bonança, elas estão indo para Tarsis, elas vão se afastar e ninguém vai fazer nada. E às vezes Deus não vai fazer nada, elas vão deixar elas irem mesmo. Mas quando chegar o dia do juízo, Deus vai puni-las. Graças a Deus porque Deus encontra o profeta rebelde. No próximo sermão nós vamos ver isso. Graças a Deus porque Deus nos perturba, porque Deus nos aflige, porque Deus nos fere. Sabe, Agostinho dizia, eu fui ferido pela tua palavra me feriu, Senhor, e em ti eu achei a cura para minha alma, porque Deus nos fere, nos machuca, nos importuna, para que nós sejamos transformados. Tem uma cena épica do filme, do livro As Crônicas de Nárnia, O Peregrino da Alvorada. O Eustáquio, ele encontra um tesouro, ele rouba o tesouro do dragão, e ele mesmo se torna um dragão, ele vira um dragão todo escamoso. E ele continuamente tenta tirar as escamas dele, porque ele quer voltar a ser um menino. Ele quer voltar a ser o menino que ele era, ele está arrependido. Então, Aslan, que é
que é uma prefiguração de Jesus, ele vem para Eustáquio desesperado, porque não consegue arrancar a escama, porque sempre que ele arranca surge mais. Aslan fala para ele, deixa que eu arranque as tuas escamas, e aí elas serão transformadas. Quando ele dá a primeira patada, Eustáquio começa a gritar de dor. Ele diz, por que Aslan dói tanto assim? Porque Aslan diz, eu preciso te ferir para que você seja curado. Eu preciso arrancar aquilo que te faz mal, ainda que doa, para que você seja curado. E Aslan vai arrancando as escamas até que reaparece o menino. E assim Deus faz conosco. Ele vai nos arrancando, nos ferindo, nos machucando algumas vezes, até que faz surgir quem nós realmente somos. Até que Ele forme em nós a pessoa de Jesus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Algumas pessoas que estão fugindo de Deus, enfim, às vezes são bem-sucedidas. Mas alguns de nós usamos desculpas para não obedecer, ou desculpas para desobedecer, melhor dizendo. Eu, como diz aqui, não sinto paz com isso. Algumas vezes a pessoa diz para ti, olha, você precisa mudar isso na sua vida, te prega a palavra de Deus, e você diz, não, cara, eu não me sinto bem com isso. Óbvio que não se sente bem. A gente nunca... Se sentir bem é o padrão de moralidade, o que tu diz para um cara que tem prazer em ter relações com crianças? Ele se sente bem. O que importa é ser feliz e se sentir bem. Ele se sente bem, não é o que importa. O que importa é o que é correto. Às vezes você faz mesmo não se sentindo bem. Eu não acho correto agir assim. A tua consciência é a tua autoridade, não a palavra de Deus. O que é correto é o que Deus diz que é correto. Terceiro lugar, algumas pessoas dizem, isso é para um determinado contexto, uma determinada... Sabe, às vezes a gente vem assim e fala, olha, você precisa abdicar do seu relacionamento imoral, você precisa casar, né, com a sua esposa, constituir um casamento, fazer a coisa certinho, parar de ter relações sexuais fora do casamento. E a pessoa diz, não, mas isso aí é que antigamente, os antigos, tudo eles casavam. Mas hoje em dia tem as união estável. Hoje em dia não precisa mais fazer isso. Nós invalidamos o que Deus diz. Colocamos alguma desculpa. Ou às vezes a pessoa diz, no momento é muito difícil viver assim. É muito difícil se tornar cristão, muito difícil abandonar as coisas. Nós colocamos a realidade que nós estamos como fim último. Aquilo que comanda nós é o que nós estamos agora. Sabe, nenhum momento será que vai ter que romper com a realidade, abandonar as dificuldades. Está difícil, faz o difícil mesmo. Nós vamos continuar fugindo. 5 comparações aqui para nós irmos para o final, entre nós e Jonas. Primeiro, nós duvidamos do que Deus está fazendo. Nós duvidamos. Nós desconfiamos. Uma doença, né? A gente está tendo uma situação de doença aqui na igreja. De repente vem uma doença sobre você, uma doença que é mortal, e você começa a pensar, não, Deus não é bom. Por que Deus está fazendo isso na minha vida? Às vezes nós não sabemos o que Deus está fazendo, a gente só precisa saber que nós temos que obedecê-lo. Sabe, Jonas é isso. Eu não sei o que o Senhor quer com Nínive, mas eu tenho que obedecer. Nós duvidamos do que Deus está fazendo na nossa vida. Nós duvidamos da bondade de Deus. Nós achamos que Deus tem que se conformar ao que nós queremos. Quantas pessoas não são assim? Mesquinhas. Nós vivemos na era dos babacas, dos mesquinhos. Ninguém quer fazer o mais difícil. Eu digo para vocês, o que é mais fácil? Participar de uma igreja de implantação ou ir numa igreja estruturada, que tem um ministério kids, que a gente larga lá os nossos babies, né, Sammy? Larga lá os kids, e eu chego lá, eu sento, sou servido, tem ar-condicionado, tem tudo, se bobear tem massagem, o som é o melhor, tem telão. O que é mais válido? O que é mais fácil? Óbvio que é mais fácil estar no local desse. Nós escolhemos sempre o que é mais conveniente. Nós duvidamos que Deus pode fazer algo bom naquilo que a gente vê que não tem tanta beleza. Sabe, não é tão bonito, não é tão bem arrumado, mas Deus pode agir ali. É Nínive. Deus pode salvar Nínive. Deus pode agir por meio daquilo. Deus pode agir por meio de uma igreja em plantação que tem 3 pilares no meio do salão. Sabe, eu me incomodo com esses pilares aqui. Deixa eles, por enquanto deixa eles. Terceiro, nós fugimos de Deus como Jonas fugiu. Você e eu estamos em fuga constante.
Quando nós pecamos, nós fugimos. Quando nós pecamos, nós fugimos. E é assim a nossa vida, nós estamos sempre fugindo. Sempre fugindo. Eu nunca vi, uma vez, eu convidava um colega meu para vir na confraria de homens, e ele sempre dizia, não, não dá, essa sexta aqui tem não sei o quê, vou levar meu cachorro para fazer judô, a minha vovó vai saltar de paraquedas, tem que molhar um rio. Era sempre uma desculpa assim, né? Falei, rapaz, eu não tô te convidando para usar droga, cara. Eu tô te convidando para ir na igreja. Mas que fuga que o nosso coração tem de Deus, né? Porque nós somos como Jonas, sempre fugindo. Fugindo do serviço, fugindo de nos doar mais, fugindo de servir mais, fugindo de nos entregar para Deus sem reservas. Senhor, tu quer que eu pregue a Nínive? Eu vou, eu faço. O mais difícil. Tu quer que eu congregue numa igreja em plantação pequena? Eu vou. Sabe? Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Simplesmente isso. Quarto, nós somos legalistas. Nós queremos misericórdia para nós e justiça para os outros. Sempre assim. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Diria o Everton. Né? O Everton tem sempre um ditado. Então, pimenta nos olhos dos outros é refresco. É refresco. Quando o outro peca, aí nós, tu vê, é algo que tu fez. Mas quando é nós, a gente tá tranquilo. Sabe o que é engraçado em Jonas? Porque Jonas é rebelde como Nínive, só que ele não percebe. E Deus confronta ele no capítulo 4. A gente vai ver isso aí quando Deus revela o coração de Jonas. Deus fala para Jonas, Jonas, tu é rebelde como Nínive. Só que tu quer misericórdia só para ti, tu não quer misericórdia para eles. O que os legalistas fazem? Eles leem a Bíblia, eles olham a Bíblia como um binóculo. Sempre olhando para os outros. E não como espelho. A Bíblia diz que ela é um espelho. Ela mostra nós mesmos. Ela revela o nosso coração. Por isso que o sermão aqui, ele fala mais sobre quem nós somos, como nós fugimos de Deus. Quinto lugar, fazemos pouco caso da missão de Deus. Nós pensamos assim, quer saber? Que o vale se exploda, que Lajeado se exploda, que meu vizinho se exploda, que meu amigo se exploda. Que nem Jonas, que Nínive morra. Quantos de nós, aqui não, graças a Deus, mas em quantos lugares passamos a semana inteira sem falar de Jesus para ninguém? Nós não estamos nos importando com o que Deus está se importando. Deus quer salvar essa cidade. Deus quer salvar os teus vizinhos. Deus quer salvar a tua família. Deus quer transformar a tua vida. É isso que Deus quer, mas nós não estamos nem aí. Quantos de nós vão passar a semana inteira não vão ter falado de Jesus para ninguém? Para ninguém. Para ninguém. Não pode ser assim. Uma semana que nós não falamos de Jesus para ninguém, que nós não testemunhamos do Evangelho, deve ser uma vergonha para nós. Devia ser uma vergonha para nós. Eu pergunto para você, quais são as justificativas para a tua desobediência? Quais são os mas que tu tem dado? Você diz, não, Senhor, eu vou fazer, mas... Quais são as coisas que você tem ficado cheio de 9 dedos, assim, cheio de... não vai ser assim... não precisa falar isso, né? Cheio assim, não vou fazer isso, não quero agir assim... Torce o nariz... não vou ter que limpar a igreja, onde se viu isso? Quais são os pecados hoje que você sabe, que você e Deus sabem que está te afastando de Deus, que você precisa confessar e voltar atrás? Deus está nos chamando hoje aqui. Chamando você que nos ouve aqui, você que nos ouve na internet. Deus está nos chamando ao arrependimento, à mudança, ao abandono de pecado, abandono da nossa rebeldia. Sabe, tem uma história, para mim, encerrado o encerramento aqui. Tem uma história que assim, que se chegasse um estranho para você, assim, você entrou em casa, tá um estranho sentado na tua sala, né, Sami? Com tuas malas, tuas roupas, assim, Samara, nós vamos viajar. Nós vamos pro Nordeste agora, eu e tu. Né? Do nada, assim, William. Tu ia olhar, nem te conheço, cara, não sei nem quem tu é, de onde tu... Eu acho que ia pensar isso, né? Agora, chega em casa, tá o Alan, com as malas tudo arrumado, com o Heitor, chapeuzinho, com os óculos aqui. Assim, Sami, vamos pro Nordeste.
uma semana, tu ia ou tu não ia? Já reparou que nós temos tendência a obedecer cegamente quem nós amamos? Nós iríamos. Talvez você perguntar, mas e as contas, amor, como é que tu fez isso? Confia em mim. Só vem. Vem comigo. Eu te explico no caminho. Quem nós mais amamos, nós mais obedecemos. Se nós amássemos Deus da mesma forma, nós obedeceríamos cegamente. Ah, mas isso é obediência cega. Mas se eu sei quem minha esposa é, eu sei que ela está preparando uma viagem para mim, eu sei que o que ela quer de mim é uma coisa boa, eu posso confiar cegamente nela. Se eu sei quem Deus é, eu sei que Deus quer o melhor para mim, e o que Ele está me pedindo vai ser o melhor para mim, eu posso confiar cegamente nele. Se Deus está nos exigindo algo na nossa vida, você consegue confiar cegamente nele? Azar, obediência cega mesmo. Ah, mas você obedece sem entender, não interessa, eu obedeço. Porque eu sei quem Deus é. Eu nem entendo direito o que é isso, mas eu sei quem Deus é. Eu sei o que Ele quer para mim. E o que Ele quer para mim é só coisa boa. Então eu posso obedecer. Ah, mas que burrice. Não, não é burrice, porque eu sei quem Deus é. Eu não estou obedecendo ao Stalin, ao Hitler, ao Lula. Não, eu estou obedecendo a Deus. Jesus é um Jonas maior. Jesus disse isso. Aqui está aquele que é maior do que Jonas. Escute isso, meus irmãos. Você pode ficar de pé já, nós estamos encerrando esse sermão. Nós vamos cantar de novo, mas eu quero terminar dizendo isso aqui para você. Jesus é um Jonas maior. Por que Jesus é um Jonas maior, pastor? Porque Jonas recebeu a palavra de Deus e negou. Jesus é a palavra de Deus, ele veio até nós. Jesus é a revelação máxima de quem Deus é. Jesus é a própria palavra de Deus. Jonas deveria pregar para uma nação ímpia que talvez ele morresse. Talvez ele morresse. Era uma nação muito cruel. Tinha possibilidade de ele morrer. Tinha. Jesus veio pregar para os homens com a certeza que ele ia ser morto. Por isso que ele é maior do que Jonas. Ele veio sabendo que ele seria assassinado, cruelmente assassinado. Jonas foge da presença de Deus para que não pregue. Jesus, ele é expulso da presença de Deus para que eu e você tenhamos acesso. É muito diferente. Na cruz, quando o céu fica escuro, tem um terremoto. Jesus diz as palavras mais tristes da Bíblia. Deus meu, por que você me abandonou? Por que você se afastou de mim? Por que a tua presença não está mais comigo? Jesus fez isso para que a presença de Deus estivesse com você e comigo. Jesus foi abandonado para que nós fôssemos encontrados. Jesus teve que fugir da presença de Deus para que nós pudéssemos se chegar. Lembra que eu falei que os nossos pecados sempre estão diante de Deus, como Nínive estava? Naquela cruz, Deus pegou todos os nossos pecados e colocou em Jesus. Isso é a beleza do Evangelho. Há perdão para nós. Há perdão para nós. Nós não vamos encarar Deus no juízo. Nós já temos um Deus de amor. O juízo já foi feito na cruz. Jonas quer que Nínive sofra. Jesus sofre no nosso lugar. Jesus não tolera um mundo onde ele não possa ter-nos. Os calvinistas ficam loucos com isso, né? Não, Jesus, ele preferiu morrer do que perder a nós. Ele preferiu abrir mão do céu do que não ter nós com ele no céu. Ele preferiu descer, se tornar um homem, ter uma vida de dores, ser crucificado, morto numa cruz, para que eu e você pudéssemos estar com ele no céu. Nessa noite, ou nós somos Jonas, ou nós somos Jesus. Ou nós vamos até Jesus, em amor, em obediência a ele, ou nós vamos continuar fugindo. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo que nós